Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar início então ao nosso conteúdo de vetores. Então na aula passada a gente iniciou, né, com essa parte de vetores. Então provavelmente hoje a gente acaba, para depois a gente começar a parte de cinemática, tá pessoal? Cinemática em uma dimensão. Daí em uma dimensão é tranquilo, a gente não precisa, vai ser uma dimensão, a gente não vai precisar preocupar com essa parte de álgebra vetorial. Mas aí a partir do momento que a gente for para a cinemática em 2 e 3 dimensões, daí sim a parte de vetor vai ser extremamente importante. Então só para recapitular o que a gente viu na aula passada, então na aula passada a gente já viu a definição de vetores, realizou as somas geométricas, né? E a gente começou a ver decomposição de vetores. Então a gente viu que a gente pode pegar um vetor e pode decompor, né? Se eu representar um vetor no plano, como é esse caso, eu posso decompor esse vetor, projetar esse vetor ao longo das direções x e ao longo da direção y. Então eu posso representar esse vetor aqui, ó. Então esse vetor vai ser igual a x, que é a componente vetorial ao longo de x, e a componente vetorial ao longo de y, né? E daí a gente viu que a orientação do vetor pode ser de 360 graus, né? Depende desse θ aqui, que você mede em relação ao semi-eixo AX positivo. E daí, qual que é o valor, qual que é o modo da componente vetorial, por exemplo, AX? Está aqui, né? Então a gente realizou aqui, fez com base aí nas propriedades do triângulo retângulo, né? Se você tirar esse seno daqui, você vê que o seno vai ser cateto oposto dividido pela hipotenusa, que vai ser o modo do vetor A. Então a gente tira aqui a y é igual a seno θ e a x é a cosseno θ. Então a gente não pode esquecer que o θ ele vai ser sempre medido desse eixo para cá. Então essa é a definição. Se eu quero saber a direção que o vetor, né, qual que é a direção do vetor, é só tomar o tangente do θ. O tangente do θ vai ser o cateto oposto, que é o AY, dividido pelo adjacente. E daí o θ que eu quero vai ser a função inversa do tangente, o arquitangente, né? O modo do vetor vai ser a raiz quadrada das componentes ao quadrado, a soma das componentes ao quadrado. E daí, a soma, né? A gente viu que a soma vetorial usando componentes, né? Então você tem aqui, por exemplo, um vetor A e um vetor B, o resultante, né, vai ser a soma de A mais B, é dada por esse R. Então, para eu determinar esse R em termos de componentes, é só somar as componentes, né? Quem que é A? A vai ser esse vetor aqui, vai ter uma componente em x e em y, x mais b, x mais AY, esse vetor B, bx mais by. Quando eu somar, né, é só somar ax com mais bx, ay com mais dy, e se o vetor tiver em 3 dimensões, az mais bz. Então é dessa forma aí que a gente soma vetores, né, em termos de componentes. Daí a gente definiu vetores unitários. A gente viu que o vetor unitário é um vetor que possui módulo 1, não possui unidade. O intuito dele é ele dar uma direção no sentido do espaço. Então agora eu peguei meu vetor e decompus, né? Para você ter decomposição, você projeta ao longo de x e y. E agora eu defino um vetor unitário I, que indica que essa componente AX está na direção que esse AX, né, está na direção de x, e um J, que é o vetor unitário que indica a direção ao longo do eixo y. Então eu posso representar esse vetor dessa forma agora. Ó. Eu estou dizendo que esse AX está na direção de I e o AY está na direção de J. Notem aqui que esse AX e AY, né, são só números, são só os modos das componentes ao longo de x e y. A natureza vetorial está dentro desse vetor unitário aqui, ó, o I e o J. Então eu represento dessa forma, né? Que é o mais comum, que é o que a gente mais vai ver. A gente quase não vai ver, por exemplo, a representação do vetor dessa forma, vai ser mais dessa forma aqui. E daí a gente definiu o vetor no espaço, e a gente aprendeu então a somar vetores usando essas componentes, né? Então dado um vetor AX ou BX, se eu somar o A mais B é só somar componente a componente. Então AX mais BX, AY mais BY, como está aqui. Então esse aqui eu defini com C, que vai ser o vetor soma, né? Daí como que a gente multiplica o vetor? A gente viu que a multiplicação não é tão simples quanto escalar, né? Não é só pegar, por exemplo, 2 vezes 3 igual a 6, não é. Então nós temos dois tipos de multiplicação de vetores, que é o produto escalar e o produto vetorial. Então o produto escalar a gente definiu dessa forma, né? A escalar a B vai ser quem? Eu projeto esse B ao longo de A, ou também posso projetar esse A ao longo de B. Então o produto escalar entre dois vetores é sempre um escalar, é sempre um número. Então vai ser dado por quê? Módulo de A vezes módulo de B vezes o cosseno do menor ângulo formado entre eles, tá pessoal? Então note, o menor ângulo formado entre eles é esse ângulo daqui.
E daí a gente viu, né, que ele é comutativo. Como ele depende desse ângulo, então a gente viu, né, lá que quando que dois vetores são ortogonais, quando o produto escalar deles for igual a zero. Porque se eles forem perpendiculares, o θ é igual a 90, daí cosseno de 90 é zero. Isso mostra que eles são ortogonais. Então é dessa forma aí que você mostra que dois vetores são perpendiculares. Daí tem uma análise de sinal, né, quando o φ estiver entre 0 e 90, o produto escalar é positivo. Quando o φ estiver entre 90 e 180, o produto escalar é negativo. E daí a gente viu aqui, né, produto escalar a partir de componentes. Então você tem o plano x, y, z, né, os vetores unitários ao longo de cada um desses eixos. Então a gente sabe que escalar i vai ser modo de cada vetor vezes cosseno do ângulo, né? Só que o cosseno do ângulo que forma com i é zero, então o cosseno de zero é 1. Então você vai ter o seguinte, pessoal, sempre o produto escalar for de um vetor unitário por ele mesmo, o resultado sempre é 1. E sempre que, como a gente já viu, né, que quando dois vetores são perpendiculares, o cosseno é zero. Então o produto escalar vai ser zero. Então qualquer produto escalar que você realizar de i com j, j com k, k com i com k, sempre vai dar zero. São dois vetores que são perpendiculares entre si. Já quando o produto escalar for no vetor com ele mesmo, daí o resultado sempre é 1. Beleza? E daí, pessoal, olha só. Então como que seria o produto escalar a partir de componentes, né? Então se você tiver dois vetores, eu vou pegar dois vetores aqui ao longo de dois vetores tridimensionais, né? Então vou escrever aqui o A. Então o A tem uma componente em I, em J, e K, e escalar o vetor B, que está aqui BXI, BYJ e BZK. Quando eu for realizar esse produto escalar, eu tenho que fazer distributiva, tá, pessoal? Então vai ser a XI escalar a BXI, a XI escalar a BYJ, a XI escalar a BZK, mais a Y escalar BXI, a YJ escalar BYJ, a YJ escalar a BZK. Eu vou ter que fazer toda essa distribuição. Mas a gente viu que I escalar I, né, quando eu pegar, eu sei que a X, BX, né, BZ são tudo números. Os vetores, a natureza vetorial está aqui, ó. A gente viu que todos os produtos escalares de um vetor unitário por ele mesmo vai ser 1. Né? Vai ser 1. E o produto escalar de um vetor, né, por, sei lá, por I, por escalar J ou K, né, vai ser sempre 0. Então se vocês olharem aqui, ó, esse aqui não vai sobreviver, porque I escalar J é igual a 0. I escalar K é igual a 0. J escalar I igual a 0. J escalar K igual a 0. Só vai sobreviver esses termos I escalar I, J escalar J, K escalar K. Você concorda comigo? Então a partir do resultado, como os outros são todos aqui, né? Esse aqui vai ser 1, I escalar I igual a 1, vai dar 0, 0, 0. Esse aqui vai dar 1, então vai sobrar Y, BY. Esse aqui vai dar 0, 0, 0, vai sobrar só esses três termos. Então a escalar B vai ser quem? Vai ser a X, BX, só que sobrou, a Y, BY e a Z, BZ. Então notem que isso aqui, ó, quando você realizou o produto escalar, né, de um vetor do I com I, já virou o I escalar I, o resultado vai ser igual a 1. Né? Lembre-se que o produto escalar entre dois vetores é sempre um escalar. Então o que sobra aqui é um número, né, pessoal? Então sempre que você realizar o produto escalar de um vetor por outro vetor, o resultado sempre é um escalar. Então notem aqui que você ficou com a x, bx, mais a y, by e a z, bz. Certo? Se o vetor fosse no plano, você não ia ter essa parcela aqui, né? Beleza, pessoal? Como você realiza o produto escalar em termos de componentes? Né? Notem que as componentes cruzadas não sobram. Então você nunca vai encontrar um termo, por exemplo, a x, by, a y, bz. Todos esses termos, quando você realizar os produtos escalares entre os vetores unitários, eles vão subir. Só sobra só esses termos. Os termos só em x, só em y, só em z. Os termos cruzados, por exemplo, aqui a x e by, não vai aparecer, porque esse produto escalar aqui, por exemplo, i escalar j, vai dar 0. Porque i, o vetor unitário i, é perpendicular ao vetor unitário j. A gente já viu que dois vetores são perpendiculares quando o produto escalar dele é igual a 0. Né? Se o ângulo entre eles for de 90, o produto escalar é igual a 0. Então é dessa forma que você realiza, pessoal, esse produto escalar. Beleza? Então tá tranquilo? Então a multiplicação, a primeira dela, você tem produto escalar. Quando eu realizo o produto escalar de um vetor por outro, o meu resultado é sempre um escalar. Certo?
Então, para eu realizar o produto escalar, né, a definição do produto escalar é dado por isso aqui, né, é A, B, cosseno de φ, módulo de A, módulo de B, esse cosseno de φ. Para eu realizar o produto escalar entre componentes é dessa forma, né, tem face distributiva, e aí só vai sobreviver os termos, né, que não são cruzados, então sempre só o I escalar I, o J escalar J, o K escalar K, que todos esses produtos escalares vai dar 1. Daí sobra isso aqui. O outro produto, multiplicação de vetor que a gente tem, o que a gente chama de produto vetorial. Então, ao contrário do produto escalar, né, o produto vetorial entre dois vetores não é um escalar, é um vetor, sempre vai dar um vetor. Então vamos considerar o vetor A e o vetor B, e θ sendo o menor ângulo formado entre eles. O produto escalar, pessoal, de A com B é definido como um vetor C, que é perpendicular ao plano formado por A e B. Então notem que está nessa parte achurada em azul, você tem o plano que A forma com B. Então notem quando você realiza o produto vetorial de A com B, o resultado é esse vetor C, que é perpendicular ao plano formado entre os dois vetores. Professor, qual que é o módulo desse vetor C? Estou vendo aqui a direção e o sentido dele, né? A direção é perpendicular ao plano formado. Qual que é o módulo dele? Então o módulo desse vetor C, pessoal, vai ser dado por isso. Vai ser o módulo do vetor A, módulo do vetor B, vezes o seno do menor ângulo entre eles. Beleza? Então tá aqui, ó. Então o produto vetorial entre dois vetores é representado por essa simbologia, ó, pessoal. Então escalar você tem um ponto, né? E aqui você tem aí uma multiplicação. Então esse aqui a gente lê A vetorial a B. Então, o produto vetorial entre dois vetores vai ser igual sempre a um vetor. A direção desse vetor ele é perpendicular ao plano formado entre o vetor A e B. O módulo do vetor C é dado por isso aqui, módulo de A vezes módulo de B vezes o seno do menor ângulo. Qual que é o sentido? Professor, aparentemente olhando aqui, eu só sei que ele é perpendicular, mas um vetor perpendicular ele pode estar para cima ou para baixo. Concorda comigo? Você realiza? Como que eu defino o sentido? Então o sentido vai ser a partir da regra da mão direita, pessoal. Você, quando realiza o produto vetorial de A com B, pega a sua mão, coloca em cima do vetor A e varre de A para B. Então o sentido do polegar vai te dar o sentido do vetor. Então nesse caso aqui dessa figura, né, então eu coloco minha mão aqui em cima do vetor A e varro de A para B. Então quando eu varrer de A para B, né, o polegar me dá o sentido. Então o vetor, o sentido desse vetor perpendicular ao plano vai estar para cima. Ah, professor, se eu varrer de B para A, então se eu varrer de B para A, ó, o polegar está para baixo. Então o sentido de C é para baixo. Então isso mostra que ao contrário do produto escalar, o produto vetorial não é comutativo. A vetorial B é diferente de B vetorial A. Então vocês estão notando, ó, que quando eu varro de A para B, o C está para cima. Quando eu varro de B para A, o C está para baixo. Então eu inverti o sentido desse vetor. Beleza? Então como que eu vou definir o sentido desse vetor? Então notem, pessoal, que isso vai aparecer para frente quando a gente for ver torque de uma força, né? Lá em Física 3, quando vocês forem ver lá força que atua sobre uma força magnética que atua numa carga, né? Quando ela entra na região de um campo magnético. Então você vai sempre pegar, quando o produto vetorial é de A para B, você coloca a sua mão aberta no primeiro vetor, no A, e varre, né? De A para B. Então o polegar vai te dar o sentido. Então vocês já notaram que você inverter, né? Varrer de B para A, você muda o sentido do vetor. Então assim, o sentido desse vetor vai ser dado por essa regra aí da mão direita, que eu acho que vocês aí devem conhecer, né? Daí do ensino médio. Beleza? Então, direção eu já sei que é perpendicular ao plano formado entre A e B. Módulo vai ser dado por isso. E o sentido é a regra da mão direita. Então note que eu coloquei aqui para vocês não esquecerem, né? Diferente do produto escalar, o produto vetorial entre dois vetores é um vetor. Então lá no produto escalar a gente viu que o resultado sempre é um escalar. Aqui sempre vai ser um vetor. Então quando eu pegar, por exemplo, professor, então quando eu pegar o produto vetorial de F vetorial R, você vai ver que o resultado vai ser um torque. Né? Ele vai medir a capacidade que aquela força tem de fazer o corpo girar em torno de um dado eixo. Então o produto vetorial sempre vai dar um vetor.
Então, como eu já destaquei para vocês, o produto vetorial não é comutativo. Então, se eu realizo aqui, por exemplo, o produto vetorial de A vetorial B é diferente, né? Quando eu inverto essa ordem, né? Pego B vetorial A, eu ganho menos, né? Porque você viu que o vetor C vai estar invertido. Então, ele não é comutativo, tá, pessoal? Já no caso do produto escalar, isso a gente viu que é comutativo, né? Qual que seria o produto vetorial entre os vetores unitários? Então aqui eu tenho o nosso, né, coloquei mais uma vez aqui, o nosso plano XY, os vetores unitários I, J e K. Notem aqui, pessoal, eu sei que o produto vetorial, o resultado é sempre um vetor que é perpendicular ao plano formado, né, pelos dois vetores. Então quando eu realizo aqui, ó, I vetorial J, eu tenho que varrer de I para J. Quando eu varrer de I para J, o resultado é quem? Qual que é o vetor perpendicular ao plano formado entre J? É o K. Então tá aqui. Ah, professor, mas se eu varrer de J para I? Então se eu varrer de J para I, ó, inverto o sentido, o K vai estar para dentro, o K vai estar aqui. Então o resultado vai ficar menos K. Então I vetorial J é igual a K. Agora J vetorial I é igual a menos K. Professor, qual que é o produto vetorial de J para K? Então J para K, você vê que o vetor que é perpendicular ao plano formado entre J e K é o I. Então tá aqui. Ah, se eu inverter, fazer agora K vetorial J, vai dar menos I. Professor, qual que é o produto vetorial de K com I? Então K com I está aqui, ó, pessoal, por esse plano. Qual que é o vetor perpendicular a esse plano? Está aqui, ó, J. Certo? Ah, mas se eu inverter, fazer o produto vetorial de I com K, I com K, o J vai estar para baixo. Vai ganhar um menos aqui. Beleza, pessoal? Então é dessa maneira que você define os produtos vetoriais entre os vetores unitários. Então lembre-se sempre que quando eu realizo o produto vetorial entre dois vetores, o resultado é sempre um vetor que é normal ao plano formado, né, pelos dois vetores. Né? Nesse caso, I com J, né, é esse plano aqui. Daí para eu saber o sentido, eu só faço a regra da mão direita. Tranquilos? Espero que vocês estejam aí assimilando tudo com calma, de maneira bem simples, não é nada tão complicado isso, mas essas coisas aqui, pessoal, então mesmo lá pra frente, ainda noto, né, pela experiência de outros cursos que eu já dei de Física 1, que mesmo lá para frente o pessoal ainda acaba tendo um pouco de dúvida, né? Daí isso vai comprometer lá o entendimento de algumas partes do conteúdo, como por exemplo, essa parte de produto vetorial, a gente vai ver a parte de rotação, daí vai entrar muito, né? Porque você tem momento de uma força, o torque, você tem um momento angular, daí, às vezes a pessoa não sabe, né? Não sabe ou esqueceu qual que é a definição de um produto vetorial, como que eu realizo o produto vetorial entre dois vetores, né? Então a gente tem que entender bem isso aqui, fixar bem que a gente vai precisar tudo disso aí lá para frente, tá, pessoal? Beleza, professor, então eu já sei, já aprendi a determinar a direção, o sentido e o módulo, né, lá do produto vetorial. E quando eu escrevo esses vetores em termos de componentes, como que eu realizo o produto vetorial? Então tá aqui, então agora a continha é um pouco mais extensa, tá, pessoal? Então você tem que realizar aquele produto, novamente aquela distribuição. Então eu tenho aqui dois vetores, vetor A e vetor B. Então eu escrevi o vetor A, tá aqui, tem 3 componentes. Escrevi o vetor B. Quando eu vou realizar a multiplicação, eu tenho que fazer a distribuição, né? Então vai ficar AXI vetorial ABXI, AXI vetorial ABYJ, AXI vetorial ABZK. Aqui. Eu tenho que fazer essa distribuição. Lá no produto escalar, a gente viu que os termos cruzados, né, de I escalar J, J escalar K, eles não sobrevivem. Só sobrevivem os termos I escalar I. Aqui é o contrário, porque a gente viu que I escalar I, por exemplo, dá quanto, pessoal, produto vetorial? Não é vetorial. I vetorial I. Ah, professor, você viu lá que se o θ, o ângulo entre os dois vetores, for igual a zero, o produto vetorial é zero. Você lembra que o módulo do produto vetorial é quem? O módulo do vetor A, módulo do vetor B, vezes o seno do menor ângulo. Então, se eu pegar dois vetores paralelos, pessoal, qual que é o plano formado entre dois vetores paralelos? Não tem. Então, esse produto vetorial é zero.
Então o que isso quer dizer? Que se eu pegar I vetorial aí, isso vai dar 0. J vetorial J vai dar 0. K vetorial K, isso vai dar 0. Já no produto escalar é diferente, né? Então todos esses termos que são iguais, I com I, J com J, K com K, tudo vai dar 0 aí, ó. E os termos cruzados não, porque a gente viu que I vetorial J é igual a K. I vetorial K é igual a quê? A menos J. Então é só a gente realizar nossos produtos vetoriais entre os vetores unitários, né? Então você vai encontrar o quê, ó? Os termos que são iguais somem, né? Esse aqui vai sumir, esse aqui vai ficar x, by, I vetorial j vai dar k. Quando vocês realizarem, né, todos esses produtos vetoriais aqui, você vai encontrar esses valores. Então, ó, I vai ter o AYBZ menos AZBY, só vai sobrar os termos cruzados, tá, pessoal? Em J vai ter o AZBX menos AXBZ. Em K, AXBY menos AYBX. Né? Então, porque aqui você tem 9 termos. Desses 9, 3 somem, que são esses daqui. E o resto sobra. Vou sobrar 6 termos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Ah, quem quer K? Daí esse aqui eu acho que vocês entenderam, né, pessoal? J vetorial K. É só você fazer aqui, ó. J vetorial K igual a I. K vetorial I. K vetorial I é igual a J. K vetorial J. K vetorial J é igual a menos I, né? J vetorial K é igual a I. Se você inverter, pegar K vetorial J, o I está para dentro. Então você vai dar menos I. Então você vai fazer tudo isso aí. Daí no final você agrupa, né? Aqui eu coloquei os termos que são comuns. Vai aparecer 2 termos que dependem de I. Eu só juntei tudinho. Então o produto vetorial entre o vetor A e B, em termos das componentes, fica dessa forma. Beleza? Isso você fazendo distributiva, né? Qual que é outra forma que você teria para realizar esse produto vetorial? Então, uma é essa forma aqui, né? Realizando a distribuição, né? Dos termos das suas componentes cartesianas, e daí realizar os produtos vetoriais. A outra forma que a gente tem é escrever através do determinante de uma matriz. Então, outra forma de se escrever o produto vetorial de 2 vetores, A e B, é através do determinante da matriz formada pelos versores, ou vetores unitários, I, J, K. Então eu vou lá e coloco minha matriz. Ó. A primeira validade eu vou ter aqui I, J, K, que são os vetores unitários. Daí eu coloco as componentes do primeiro vetor, a x, a y, z, bx, by, bz. O determinante, né, que eu tenho uma matriz 3 por 3, o determinante dessa matriz vai ser o meu produto vetorial. E como que a gente realiza esse determinante? Daí você tem várias formas, né? A regra da borboleta, não sei o que, aquelas regras que a gente vê lá no ensino médio. Então, o mais comum é você repetir essas duas colunas. Repetir aqui, né? Multiplicar cruzado, né? Depois eu pego os termos da direita menos da esquerda, que eu vou ter e vai ser isso aqui. A gente vai ver daqui a pouco, a gente vai resolver um exercício, e eu vou resolver essa matriz aí com mais calma. Então, uma outra forma que você teria de calcular esse produto vetorial em termos de componentes é escrever essa matriz, e aí calcular o determinante. E a outra forma é você realizar a distributiva. Daí, realizar a distributiva, você vai ter todos esses termos. Daí você vai olhar para esses produtos vetoriais aqui, né? Então lembre-se que o produto vetorial de um vetor por ele mesmo é sempre igual a 0. E daí já esses outros eu tenho que olhar, né? Daí com base nessa nossa na base, né, IJK, você vai calculando esses vetores unitários aí. Beleza? Eu acho que não sei se ficou claro para vocês, mas aí então é dessa maneira que a gente vai realizar aí a multiplicação entre dois vetores. Então pode ser um produto escalar, que o resultado vai ser um número, ou pode ser um produto vetorial, que o resultado é um vetor.